Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do momento que você está assistindo aí. Hoje a gente acordou um pouco mais cedo do que o que eu venho acordando, né? Acordamos umas 3 horas da manhã para poder vir para aquele lugar que eu falei no último capítulo. Inclusive, se você não assistiu o último capítulo, te aconselho fortemente que assista. Se você não assistiu nem desde o primeiro, tá chegando agora aqui, volta lá no primeiro. Vou deixar aqui os links aqui embaixo ou aqui nos cards aqui do YouTube aqui. Mas eu quero te levar lá num lugar que eu prometi lá no terceiro capítulo, que eu costumo ir até lá para poder refletir, para poder pensar um pouco mais na vida, enfim, ter um momento comigo mesmo, sabe? Onde eu faço o que eu chamo de ponte ao futuro, que é um momento bem importante para eu poder tomar minhas decisões. Tomar decisão é uma coisa importante também, difícil, mas bem importante. Passei por algumas, como eu já te mostrei, vou falar um pouquinho mais disso lá. E daqui a pouco a gente tá chegando lá e aí eu posso falar um pouco mais sobre isso, beleza? A gente se vê lá daqui a pouquinho. Bom, a gente tá quase chegando aqui, mas a gente tava conversando no carro e aí eu falei pra galera, liga a câmera aí, vamos falar sobre o que a gente tá conversando aqui. Porque tem muito a ver com o que eu sempre falo do assessor, né? Que é sobre planejamento. Para tudo isso que está acontecendo aqui, para todos esses momentos, as gravações, a gente teve que se planejar, teve que pensar, se desdobrar. Algumas coisas aconteceram, outras não, mas tudo tá dentro dos conformes. E é sempre o que eu falo sobre ser assessor, né? Ser assessor em toda profissão, mas o assessor em específico, em sua maioria, tem fazer o seu planejamento, mas mais importante do que o planejamento é a execução. Você acaba fazendo o planejamento, mas muitas vezes deixa de executar, né? E aí, pô, de que adiantou fazer aquele planejamento? E se planejar é gostoso. Se você não fez, faça, você vai perceber. É muito bom, você começa a ali planejar, você começa a fazer justamente essa ponte ao futuro, que você começa a imaginar como é que vai ser quando você fizer aquela quantidade de ligações, abrir aquela quantidade de contas, investir o patrimônio daqueles clientes, enfim. Você vai perceber que é muito bom, mas a execução é muito importante também. E aí são 2 pontos que a gente estava falando aqui. 1, esse planejamento e execução. 2, equipe. Pô, sem essa equipe nada disso estaria acontecendo. Então às vezes a gente fala, não, eu sou agente autônomo, eu sou sozinho e eu não preciso de outras pessoas, eu quero ser sozinho. Beleza, tudo bem ser lobo solitário. Mas é importante que de vez em quando você tenha alguns outros do seu lado ali para te dar algumas dicas, te dar alguns insights, te dar uma nova visão por outro lado do prisma, sabe? E aqui diversas vezes que a gente estava conversando, eu falava uma coisa, o outro falava outra, e a gente ia agregando e sabe aquela coisa que a gente fala de sempre que 2 cabeças pensam melhor que uma? Pô, não tem como a gente fugir disso. Então por isso o que eu posso te deixar de informação e de dica aqui do que a gente estava conversando, compartilhar com você aqui é isso. Planejamento, execução e equipe, muito importante. Mas a gente já está chegando e com o poder da edição, vocês vão já estar ali em questão de segundos. Enfim, chegamos, e eu não sei se você lembra, mas no último episódio eu falei sobre a zona de desconforto. Se você não assistiu, clica aí no card ou aqui no link aqui embaixo para você ficar por dentro do que eu vou falar agora. Em alguns momentos desse desconforto que eu sentia, eu vinha em lugares assim, eu gosto muito de natureza. Esse lugar em especial é um lugar que eu uso para pensar bastante, fazer o que eu chamo de ponte ao futuro. Eu também falei um pouco sobre isso no último episódio, mas nesse momento da minha vida, onde eu estava decidindo, pô, vida de assessor, sigo o projeto, sigo dentro do maior escritório do Brasil, como que é isso? E dentro da minha cabeça isso estava um turbilhão e o vida de assessor se tornou a primeira opção. Essa opção é como lá no passado, né? Lembra dos 17 anos, lá atrás, na Valpires, na Brasiline, onde eu estava decidindo, pô, vou trabalhar por R$500. Aí depois eu fui para a TOV, da TOV de novo eu tive que tomar a decisão de, vou virar agente autônomo. E de novo eu estava indo para R$0. E eu fui para um banco
para ganhar 8 mil reais. Do banco eu voltei para ganhar 0 reais. E agora no Vida de Assessor é como se fosse de novo, olha, você vai ganhar 0 reais, basicamente. E foi uma coisa que... Por que eu pensei, vamos seguir no projeto Vida de Assessor? Como que eu vou tocar esse projeto Vida de Assessor? Como que eu vou fazer as pessoas alcançarem o que eu alcancei, por exemplo, como assessor de investimentos? Simples. Fazendo com o coração, fazendo da forma que eu gosto, fazendo da forma que eu sentia. É uma coisa que me move, sabe? Independente do dinheiro. E é uma coisa que eu quero te falar como assessor, às vezes a gente pensa, eu vejo muitas pessoas falando isso pra mim, até nas minhas mentorias, as pessoas ainda chegam com essa mentalidade. Como que eu faço para ganhar 10 mil reais? Eu tô ganhando 2, eu quero ganhar 10, quero ganhar 30. Não tem problema, sem problemas, querer ganhar 20, querer ganhar 30, querer ganhar 100. Ganhar dinheiro não é pecado. Mas o erro tá quando você se imagina ganhando muito dinheiro e esquecendo do resto, esquecendo da família, esquecendo do sentimento de paz, esquecendo desse momento de você ficar mais tranquilo, de pensar em você. Inclusive nas mentorias eu sempre falo sobre a roda da assessoria e a roda da vida. A roda da vida vem muito do mundo dos coaches, né? E que tem até um grande preconceito quanto a isso. E aí eu vou para outra reflexão, que é: por que tem preconceito contra os caras, sabe? Preconceito contra coach. Quantas pessoas têm preconceito contra assessor? Agora mesmo, eu sei que muitas pessoas têm preconceito contra eu mentorar assessores ou qualquer outra pessoa que vai mentorar, qualquer outro bancário ou qualquer coisa do tipo, sabe? Esses dias uma pessoa veio me falar, Ricardo, eu ouvi uma assessora senior falando mal de você. Aí eu falei, legal, beleza, significa que eu tô começando a crescer, né? Significa que eu tô chegando em um patamar que eu não imaginava. Legal, bacana. Então, uma hora ou outra você vai incomodar alguém, uma hora ou outra as pessoas vão te dar conselhos para você fazer uma coisa que não é seguir seu coração. E o Vida de Assessor, para mim, é seguir o coração. É seguir coisa que eu sinto, coisa que me move, coisa que me faz bem. Não tô falando que eu vou ganhar 0 reais e que eu não tô nem ligando para isso, que dinheiro não é importante. De novo, eu quero ressaltar que sim, dinheiro é importante, mas ele não pode ser o número 1. O número 1 tem que ser o que você se sente bem em fazer. Porque assim o dinheiro vai logo atrás, ele é consequência. Parece até clichê o que eu tô falando, né? Tipo, o dinheiro vai logo atrás, você tem que fazer o que você gosta. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Você fazendo o que você gosta, você vai ganhar muito dinheiro. É mais ou menos assim. E eu só fui entender isso depois que eu comecei a ganhar como assessor. Eu ficava pensando, como que é isso? Eu vou fazer algo que eu gosto, vou ganhar dinheiro, eu acho que não vai acontecer isso daí, nunca. E no banco realmente não aconteceu, porque eu não fazia algo que eu gostava. Agora, como assessor, ganhando nada, eu trabalhava às vezes das 7 da manhã às 7 da noite, das 7 da manhã às vezes até 10 da noite, eu saía, e eu sempre falo do lifestyle, né? E eu saía dali do escritório e eu continuava pensando em quem eu vou prospectar, na próxima festa que eu for, com quem que eu quero falar, quais pessoas que eu posso abrir conta, sempre foi assim. Então, a dica que eu deixo é: não pense em dinheiro, não pensa nisso. Pensa em como que eu vou trabalhar e vou me sentir bem sendo assessor. Várias vezes eu tomei a decisão baseada nisso, no meu coração, no que eu gostava de fazer. E olha que desde pequeno eu sempre pensei, eu quero ter uma casa com um sítio grande, com um cachorro, com uma piscina, uma boia. Eu imaginava os detalhes, sabe? Então, como que um moleque que imaginava tudo isso não conseguia ganhar dinheiro com uma profissão? Na minha visão, eu acho que iria conseguir, mesmo ganhando 0, principalmente empreendendo. Eu sempre entendi que, sendo CLT, seria muito mais difícil para mim. E eu não tô falando para você, se você é CLT agora, eu não tô falando para você que você tem que abandonar a CLT, que você, não tem que ser. Cara, não existe isso. Se alguém te falar isso também, não dá ouvido. Você é que tá como protagonista da sua história. Depois você pode se arrepender ou não, mas foi a sua decisão. É importante que você tenha essa tomada de decisão também. Todas as vezes eu escutei diversas pessoas, meu pai, escutei amigos, escutei líderes, escutei mentores, um monte de gente. Só que a decisão tem que ser minha, porque se eu não tomar esse protagonismo, não faz sentido, concorda? E durante todos esses pontos aqui da minha vida, eu tive que tomar decisões mega importantes. Eu lembro uma vez que eu tinha 15 anos de idade, e era para 15 para 16 mais ou menos, e eu trabalhava como técnico de hardware. Foi justamente assim que eu comecei, que eu mudei para o mercado financeiro, né? E aí, um belo dia eu olhei pro
que eu tava fazendo assim, eu trabalhava em um lugar que minha mãe me ajudou a entrar lá. E eu falei assim, não dá mais, eu não quero. Eu tinha trabalhado 3 meses, eu falei, eu não quero mais. Não dá. E olha que eu queria trabalhar. Eu simplesmente levantei, fui até o dono da empresa, que se chamava Ricardo, inclusive. Eu fui lá e falei para ele, ó, Ricardo, eu não quero mais trabalhar. Obviamente, eu conversei com a minha mãe antes, né? Porque foi ela quem me colocou ali, me ajudou a estar naquele lugar. Mas no dia seguinte eu fui até lá e falei, não quero mais trabalhar aqui. E não é por motivo de que a empresa é ruim, nada disso. Eu simplesmente acho que eu quero seguir outra coisa. Quando eu voltei para casa, meu pai quase me matou. Assim, me deu uma bronca, falou, pô, não faz isso, o que você fez? Não faz sentido você seguir por esse caminho. E eu lembro, isso ficou marcado para mim. Porque eu falei, poxa, eu tomei uma decisão. Eu acho que eu tô num momento de decisão, de tomada de decisão. E quando eu saí dali, meu pai falou, pô, eu acho que você fez o errado. Se você quer trabalhar com robótica, que era na época, esse era o meu sonho, esse é o começo, é assim que você tem que começar. Eu falei, eu entendo, pai, mas eu quero seguir o que eu tô sentindo, eu não tô sentindo que lá é o lugar. De fato, depois de alguns meses, eu fui vendo meu pai investindo o dinheiro dele ali, um pouquinho que ele investia, e aí ele comprou ações da Açúcar Guarani, e eu lembro até hoje dessas ações, que aí subiu, sei lá, uns 5%, 6% em questão de dias. E eu falei, pô, é isso que eu quero. Comecei a investir através da Folha Invest, e olha a decisão que eu tomei lá atrás, olha só onde chegou. E depois meu próprio pai voltou pra mim, e olha que eu tô falando do meu pai, experiência, como eu já falei pra você, meu mentor. Ele virou e falou assim, você fez o certo. Realmente, essa era a decisão. Você tomou e tá certo. Isso foi mega importante pra mim. Por isso eu quero dizer pra você que mesmo se um dia você entrar na minha mentoria, ou na mentoria de qualquer pessoa, você não pode simplesmente também ouvir ele e falar, é isso, perfeito. Cara, dá uma questionada também, pergunta se o porquê daquela decisão. Como eu sempre falo também, pergunta como que você chegou até essa decisão, ou como você chegou nesse ponto. Porque assim você tem base para tomar a sua decisão. Não adianta eu falar para você, é assim que vive, é assim que é ser assessor. Obviamente eu tenho 10 anos a mais do que você se você estiver começando agora. Mas, mesmo assim, eu não consigo dizer para você, esse é o melhor caminho. Eu digo para você pelo que eu passei e pelo que eu vivi. Tem um conceito que chama mapa não é território, onde o mapa é como se fosse algo que todo mundo, na verdade, o território é como se fosse todo mundo, o que todo mundo vive. O território é o mundo. Só que cada um anda para um lado dentro desse mapa e ele vai descobrindo o mapa. Então imagina que eu fui para a direita e você foi para a esquerda. A direita é onde eu conheço o que eu vivi e o que eu conheço de sentimentos, enfim, tudo, é a minha vida. E a esquerda é a sua vida, tudo que você viveu. É justamente aqui que nasce, por exemplo, os preconceitos, porque eu não sei o que você viveu, você não sabe o que eu vivi, e acaba que um discorda do outro e começa a ter preconceito com a decisão do outro. Quando na verdade não tem que ser assim. É muito mais fácil a gente ter uma troca. Eu te dizer, olha, quando eu vivi foi assim, e você dizer, quando eu vivi foi assim. Então por isso é que eu quero deixar tudo que eu passei aqui, para que você tenha a ideia dessas decisões, e que você se baseie, tire insights de tudo isso, e quem sabe mais pra frente a gente conversa. Inclusive, meu Instagram tá lá aberto, me manda DM, cara. Eu gosto muito de responder todas as pessoas que entram lá. E se eu não responder, me manda outra. Eu vou responder, uma hora eu vou responder. É a coisa que eu mais priorizo, que seja por áudio, seja por vídeo, eu vou te responder. Eu quero lembrar que tem um desafio. Não sei se você tá lembrando, se você assistiu o último episódio, você vai lembrar, né? Eu não esqueci não. E eu quero fazer esse desafio com você daqui a pouco, beleza? E nesse desafio eu quero te ajudar a sair da zona de desconforto. Por isso eu criei uma semana recheada de conteúdo gratuito e exclusivo. Durante esse desafio eu quero transformar a sua rotina e fazer com que você se torne mais produtivo. E juntos a gente vai mergulhar em uma metodologia que vai te trazer a atitude de um assessor alta performance. O desafio vai durar 7 dias, só para as pessoas que se inscreverem até o dia 29/3 nesse link que está aqui embaixo. As pessoas que vierem junto comigo até o final desse desafio, eu vou abrir vagas na comunidade Vida de Assessor com um desconto exclusivo e uma mentoria com vagas limitadas para as pessoas que querem realmente mergulhar num planejamento e entender de fato como que um assessor se planeja.
Se eu fosse você, imagina o Ricardo com 17 anos de idade. Se eu tivesse lá começando na Valpires e eu tivesse uma pessoa que colocasse como um mentor, se colocasse como um líder para mim, com certeza hoje eu estaria em outro patamar, muito acima do que eu tô hoje. Talvez, eu acredito assim muito forte que esses 10 anos talvez seriam resumidos em 2, 3, talvez 4 anos no máximo. E isso eu digo com toda a propriedade do mundo, porque eu olho para as pessoas que hoje eu dou mentoria e eles alcançam resultados em questão de meses, ano, coisa que eu demoraria 5, 6 anos, porque não tinha ninguém para me dizer o que eu deveria fazer. Então, se eu fosse você, eu clicaria nesse link agora, me inscreveria, faria esse desafio e me mudaria o que hoje eu tenho de mentalidade. Se você chegou até aqui também, eu quero te agradecer por você ter chegado até esse 4º episódio. Espero que você tenha gostado da minha história, espero que você tenha comentado em algum dos vídeos. Pode dizer aí os seus insights, as suas ideias, o que você teve de transformação através da minha história. Compartilhe a sua história também, vai ser muito bom ouvir e ler a sua história aqui também. Muito obrigado por ter vindo até aqui, te agradeço de coração. Se inscreve se você não se inscreveu, clica no like e deixa o seu comentário e eu te espero num próximo vídeo. Valeu, tamo junto!